acredite na vida. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a gente falar hoje da lua minguante desse mês de setembro. Ela vai ser no dia 28, às 22h58, horário de Brasília, e ela vai acontecer no signo de Câncer, porque o Sol, como a gente já sabe, já terá entrado em Libra. Então, Sol em Libra, Lua no signo de Câncer. E vocês sabem, as fases minguantes da Lua são indicadas para a gente terminar as atividades que estiver fazendo, para a gente arrematar essas atividades, fazer os últimos, digamos, acabamentos de tudo que for necessário para fazer as colheitas, levantar justamente quais foram os resultados e planejar o próximo ciclo. Então, a lua minguante, ela sempre baixa um pouco a energia para a gente também poder dar conta de tudo isso que tem para fazer, né? No signo de Câncer, ela está nos atentando para os relacionamentos, né? O Sol em Libra já nos fala sobre relacionamentos e a Lua em Câncer sobre a gente valorizar os sentimentos, prestar atenção nas pessoas, prestar atenção no que elas estão precisando, no que elas estão sentindo, na equipe que está à nossa volta, nos nossos familiares, nas pessoas que são próximas a nós, nas nossas pessoas mais íntimas, né? Na nossa casa, né? No que acontece em torno da gente, em termos mais próximos, inclusive, né? Então, o signo de Câncer é um signo que valoriza muito os vínculos, todos os tipos de vínculo, principalmente os das pessoas que são mais próximas a nós. Então, vamos prestar atenção nelas e também nos públicos que são relacionados à Lua, e Lua em Câncer é até uma redondez do assunto, né? Porque o Câncer é o signo das mulheres, é o signo das crianças, é o signo das famílias e também de pessoas que possam estar em estado de fragilidade. Então, também são as pessoas para quem a gente tem que ter um olhar um pouco mais atento. A Lua ainda rege o setor das finanças, né? O setor número 2, que é um setor ligado a bens, valores, finanças, recursos, ganhos, né? Então, todos esses fatores vão estar também um pouco mais em evidência e talvez mais por escassez do que justamente por abundância, né? Outra coisa que é importante aqui na casa número 2, né, e com a Lua regendo a casa 2, é a questão toda relacionada à alimentação, tá? Então, prestar muita atenção nas pessoas que estão precisando de alimento, né? E algo que a gente pode perfeitamente ajudar, né? Quem estiver do lado, quem estiver por perto e que não estiver tendo essa possibilidade de estar se alimentando adequadamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o bolso, né? Com também não ceder a fazer gastos assim por impulso, né? E também a perceber que talvez para as despesas mais corriqueiras, para as despesas mais, enfim, cotidianas, talvez haja um pouco de escassez. O Sol, por sua vez, está no mesmo setor familiar, no setor da casa 4, né? Iluminando esse assunto novamente, nos chamando a atenção para ele. E como ele está pertinho do Marte, não vamos deixar, né, que as nossas lutas fora de casa, que as nossas lutas cotidianas, que as nossas lutas, enfim, para correr atrás da vida e das coisas que a gente precisa, venham para casa junto conosco, né? Marte na casa 4 é interessante porque, em geral, quando a gente fora de casa é um amor de pessoa e ninguém consegue entender como que dentro de casa a gente é tão difícil. Então, não vamos deixar que os maus humores também penetrem, né, nas nossas relações mais familiares e íntimas, porque estraga qualquer ambiente, ok? Mercúrio, né, que é o planeta mensageiro, o planeta das comunicações, ele está regendo o ascendente. Então, a gente deve ter muita atenção com as palavras. Primeiro porque ele está retrógrado, lembram? Desde o dia anterior, aliás, desde o dia 27 de setembro, ele vai estar retrógrado. E ao retrogradar, ele enroscou-se com Plutão.
Então, a tendência da gente, enfim, se perder um pouco nas palavras, estar um pouco mais agressivo com as palavras, cutucar as pessoas e podendo até, enfim, usar palavras duras, profundas, difíceis, mal educadas, promovendo mal-entendidos, promovendo raiva, né? Então, vamos tomar muito cuidado com tudo o que for mensagem, divulgação, fotografia, comentário, enfim, né? Porque esse é o planeta que vai estar em evidência nesse próximo período, tá? Então não vamos deixar que os relacionamentos sejam atingidos por palavras ásperas, por palavras ofensivas, né? Por a gente sem querer dizer coisas que não queria, que não estava, enfim, pensando, ou que não tinha intenção, e que naquela última hora, no calor da coisa, acabou saindo, né? Porque, enfim, Plutão tem sempre um ferrão, né? E esse ferrão, quando ele pega no ponto, demora algumas semanas para a gente conseguir, talvez, restaurar as relações, e em alguns casos, às vezes, nem é possível, tá? Por isso mesmo, né, vamos tomar cuidado com as palavras. Então, por sorte, o Mercúrio está em bom aspecto com Júpiter, né, ambos em signos de ar, então isso também ajuda a gente a estar um pouco mais inteligentes, um pouco mais perspicazes também na escolha das palavras. Ele também está no signo de Libra, que é um signo que costuma ser mais maneiroso, costuma ser mais ponderado, mais educado, mais amável, né? Mas mesmo assim, cutucado pelo Plutão, não custa a gente tomar cuidado. Agora, o fato de estar em bom aspecto com Júpiter também facilita todas as questões relacionadas à justiça, a gente conseguir desembaraçar coisas, resolver coisas, botar as coisas para andar e ter maior fluência, sobretudo com os assuntos ligados à justiça, tá? E também assuntos ligados à propagação. A lançamentos, a propagação de, enfim, de livros, de notícias, enfim, que a gente necessite. Então, se por um lado ele é o planeta da comunicação e está bastante, digamos, tocado por várias coisas, por outro ele também pode favorecer outros aspectos e fazer com que alguns assuntos fluam com maior velocidade. Isso vai ser mais especial para os nativos dos signos de Aquário, Libra, Sagitário e Gêmeos, do terceiro decanato. Então essa turma vai ser um pouco mais favorecida por essa fluência das coisas, né? Enquanto que as pessoas do terceiro decanato, dos signos de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, precisam tomar um pouquinho mais de cuidado com as palavras. A Vênus, ela está ali na boquinha do setor 6, né? Que é um setor, enfim, do cotidiano. Ela está em ótima relação com Netuno, que está lá no meio do céu, né? Isso faz com que os relacionamentos, com que o dia a dia fique mais agradável, mais fluente, com que as pessoas, enfim, consigam trabalhar de uma maneira até mais envolvente, mais envolvida com as coisas, mais apaixonada pelas coisas. Porém, vamos falar um pouquinho do quanto o Netuno está sendo importante nesse ciclo como um todo, né? O Netuno, que está lá no meio do céu, é o planeta mais forte e mais evidente do céu do momento, e ele tem sido no ciclo inteiro. Ele estava oposto aos luminares na lua nova, ele estava no ascendente da lua crescente, ele estava do lado da lua na lua cheia, né? E agora na minguante ele está no meio do céu. Ele é o planeta mais importante com relação à questão da humanidade, da compaixão, do amor incondicional, do se levar em consideração o público em geral, as pessoas em geral, assuntos que são de caráter social, coletivo, político, inclusivo, né? A gente entender que é muito importante cuidar do ambiente, cuidar das pessoas, cuidar da nossa casa. O cuidado e a atenção estão em evidência durante todo este ciclo. E neste momento, representados, obviamente, até por uma figura, digamos assim, né, que a gente poderia comparar à providência divina. Então, isso de alguma maneira nos acalma e nos tranquiliza, porque há esperança, ainda terminaremos esse ciclo, enfim, com boas notícias, né?
Teremos uma melhorazinha da economia nesse último período, né, que é justamente essa boa relação entre Vênus e Netuno. E vamos também primar por a gente conseguir trazer esse clima, enfim, benéfico, amoroso, amável, gentil, né, para o nosso dia a dia e para as nossas relações. E como última notícia, é importante o fato dele estar lá no meio do céu, ele é o planeta das águas. Então pode ser que a gente tenha um pouco mais de águas caindo do céu nesse próximo momento, né? Então vamos tomar um pouquinho de cuidado com chuvas, com enchentes, com, enfim, com coisas relacionadas à água, porque inclusive a água é um dos meios de maior contaminação que existem, né? Por tudo isso, vamos tentar terminar esse ciclo da melhor maneira possível. É um ciclo, essa última fase do ciclo está extremamente sensível, né? No sentido, enfim, de signos que são muito femininos, signos que são muito suscetíveis, vulneráveis, que prestam muita atenção nas relações humanas. Então vamos também primar por fazer isso, ok? Então eu desejo a todos um bom arremate de ciclo, uma boa finalização de todas as suas atividades, né? Que vocês consultem no site por melhores informações pessoais, né? No texto dos seus signos solares e ascendentes, né? E que acompanhem o desenvolvimento do ciclo até o fim, com as notícias que a gente vai colocando dia a dia, ok? Então, uma boa semana para todos, um bom final de ciclo, um bom planejamento do próximo, né? E até breve. Tchau! Acredite na vida, é tudo que você tem. Faça bem para a vida, que ela lhe